estudar em relação a esse tema que nasceu no coração do nosso pastor. Saudade deles. Deus é bom. Então, vamos lá. Se você pegou seu papel e sua caneta, vamos começar a anotar que o Senhor vai falar com a gente. Em Hebreus 11:1, acho que todo mundo conhece essa passagem, pelo menos quem já aceitou Jesus, eu acho que já ouviu falar dela em algum momento, já sabe ela, mas a palavra de Deus, ela sempre vai ser um alimento poderoso para as nossas vidas, e ela nunca vai ser cansativa. Ela, pelo contrário, ela sempre vai nos animar e nos avivar. Esse é o objetivo da palavra, nos manter firmes na posição que Deus nos chamou. Então não existe um crente que não estuda a palavra, que não medita. Pelo menos não é para existir. A gente deve estar tão envolvidos com a palavra como a gente deseja tomar café da manhã e almoçar. A palavra de Deus, ela é o alimento mais sólido para sustentar a vida de um cristão, de alguém que se diz ser cristão, alguém que se diz ser de Deus. É impossível viver na integridade daquilo que Deus quer sem beber, sem comer dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. E Hebreus 11:1 diz assim, ora, vamos para o nosso tema, né? Compreendendo a fé. Como é que eu vou compreender a fé para viver ela, para estar inserida nesse contexto, para fazer o que Deus diz para mim fazer, para mim crer como Deus manda? Então, Hebreus 11:1, ele diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é uma afirmação. Ele está dizendo, a fé é a certeza. Eu não duvido, porque se eu tenho certeza, é uma realidade absoluta na minha e na sua vida. Ele diz, eu espero, mas eu não vejo. Eu não estou vendo nada, mas se eu creio que a palavra de Deus, ela é suficiente, tudo que está escrito e todo o plano de Deus para minha e para a sua vida, de acordo com as escrituras, vai se cumprir. Independente se os meus olhos, no meu contexto natural hoje, estou vendo ou não, as promessas que Deus disse ao meu respeito, ao respeito da minha família, da minha igreja, da minha casa, vai acontecer. Eu tenho tanta certeza quanto eu posso ver vocês. Isso é fé. Fé é eu não ver, mas eu sei que eu tenho e que eu posso. Independente se a circunstância está favorável a mim ou não naquele momento, mas se ela não está, provavelmente logo vai ficar. Amém? Glória a Deus. E no mesmo capítulo, no versículo 6, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Meu Deus, aleluia. Eu vou ler de novo. De fato, sem fé, se eu não tenho fé, se eu não estou gerando expectativa no meu coração do que Deus vai fazer, eu não estou agradando a Deus. E Ele diz na sua palavra, é impossível de agradá-lo. Então eu preciso ter fé. Eu preciso alimentar a minha fé todos os dias. Eu preciso me mover pela fé todos os dias. Em tudo que for fazer. Até às vezes para acordar. Eu não sei você, mas tem alguns dias que eu me levanto pela fé. Praticamente quase caindo da cama, bolando. Mas a gente precisa. Como é que eu posso dizer? A fé é o ar que respiramos, digamos assim. Sem ela, a vida cristã morre, se esfria, se afasta, se desvia. O que vai me manter aquecida, fervorosa no espírito,
é a fé. E para mim ter fé, eu preciso estar fixado naquilo que vai me trazer esperança. Naquilo que o Senhor diz ao meu respeito. Meus olhos têm que estar fixados, não nas coisas naturais. Lógico que a gente vê, sabe que está acontecendo, mas o que está acontecendo fora disso aqui não dita, não regra nem a minha e nem a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, se de fato sem fé é impossível agradar a Deus, aí ele diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que torna galardoador dos que o buscam. Ele ainda nos recompensa. Há uma vida em Deus que traz recompensa. Há uma vida na vida do crente, do cristão, que traz recompensa. Então eu não vou passar por essa terra sem provar daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu costumo dizer dos acréscimos de Deus, sem desfrutar dos mimos do meu Pai. Porque Deus, Ele se importa com os mínimos detalhes das nossas vidas. Às vezes, a gente é até ingrato, porque a gente não se importa com os mínimos detalhes de Deus. A gente tem que ter uma sensibilidade, se é assim que eu posso usar, no espírito, para, como é que eu posso dizer, pleitear a causa de Cristo, como se fosse nossa. Qual é a causa de Cristo? Para que Cristo nos trouxe? Por que Ele nos alimenta com a palavra dEle? Por que Ele nos dá garantia? Eu me importar com aquilo que Ele se importa. O que é mais importante para Jesus? Eu e você. Então a gente deve se importar sim com as pessoas, com o bem-estar do outro, como é que o outro está, como é que ele vai. A gente deve ser a expressão real de Jesus na terra. Vige, irmã, já virou santa? Não. Mas se a palavra de Deus diz que é possível para mim eu viver uma vida reta, santa, andando em amor, é possível. Acabou, ponto final, é possível. Aleluia. Deus é bom. A gente vive para Ele, faz a vontade dEle e Ele nos recompensa. E como a fé vai funcionar para mim, para você? Vamos para Romanos 10. Romanos 10. Ela tem um local, digamos, se eu posso chamar de local, eu acho que posso. Ela tem um local onde a fé, ela nasce, ela é gerada. A Bíblia nos relata que Romanos 10:10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confessa a respeito da salvação. Mas eu quero que vocês se atentem nessa parte que o versículo diz assim: porque com o coração se crê. Então a fé, ela é gerada de dentro para fora. De dentro para fora. Então o que está acontecendo no externo, ao nosso redor, ela não dita a nossa fé. Ela não é gerada das coisas naturais para o espiritual. Não, ela é gerada do espírito para o natural. O natural, ele vai se submeter àquilo que a gente está crendo. E a fé é gerada no coração. Quando ela é gerada no coração, a imagem que está dentro de mim, que foi forjada, o externo não vai roubar. As vozes do você não consegue, isso é muito grande para você. Ah, mas aquele ali não tem jeito não. Mas assim não vai dar. Olha, vai morrer de tal doença. É mentira, porque quando a fé diz para você que você é curado, que você é sarado, que você é próspero, começa daqui para fora. Então, ainda que o natural diga, não tem jeito, aqui vai dizer, tem jeito sim. Eu posso sim, porque está escrito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então é dele e é por ele. Mas ele conhece as intenções do nosso coração. O nosso coração precisa estar alinhado com a palavra de Deus. A nossa motivação tem que estar alinhada com a palavra. Ela tem que estar
andando no mesmo nível. A gente não pode dizer que só tem fé e não anda em amor. A gente não pode crer, decretar, falar e não ter uma vida de santidade. A fé não funciona. Ela não vai funcionar. Ela só vai funcionar quando a gente conserta as coisas de dentro para fora. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver mais um versículo que fala sobre isso, que é Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Aqui Jesus falando. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que fará o que diz, assim será feito. Então veja que Jesus, aqui ele está dizendo, se você crê, mas crê aonde? No seu coração. Então, eu não posso crer pelo meu irmão pastor Diego, se não nascer no coração dele, se essa fé não for gerada de dentro para fora, ela não vai se manifestar, porque ele precisa crer. Ele precisa se ver de dentro para fora. Ele precisa se ver pela ótica da palavra. Ele precisa se ver como está escrito. Ele precisa gerar dentro dele. Fica mais fácil eu pegar junto com ele e crer. Porque ele já gerou, ele já tem, digamos, formado dentro dele aquilo. Aquilo é tão real para ele que se eu disser não vai dar, ele vai dizer vai dar. Eu vou dizer não vai acontecer, ele vai dizer vai acontecer. Nós cantamos que tudo que Deus falou vai acontecer, mas se ficar só como uma voz, fica um eco ecoando. Primeiro tem que ser gerado de dentro para fora, e para isso ser gerado de dentro para fora, eu preciso, dentro de mim, ajustar algumas coisas. Para minha fé ser operante e eficaz, e eu ver as minhas orações sendo atendidas, eu preciso, dentro de mim, estar alinhada com a palavra de Deus, estar vivendo aquilo que Deus manda eu viver, eu fazer aquilo que Deus manda eu fazer. Porque eu posso até estar fazendo, as pessoas está aplaudindo, parece que está certo, parece que eu estou fazendo a coisa certa, mas se eu não estiver alinhada com a palavra de Deus, nas intenções e na motivação correta do meu coração, eu estou fazendo só para o homem. Não dá a glória para Deus. Veja o que isso tem a ver com fé. Tem tudo, amados. É a vida do cristão. É a vida. Não adianta eu crer para prosperidade e não andar em amor, por exemplo, com o meu irmão. Não adianta eu crer para carro, casas, e em alguns casos a gente até vê pessoas conquistando coisas, mas não é sobre as coisas. Eu não quero só conquistar coisas, mas eu quero ter elas e elas não ter nenhum domínio sobre mim. Porque quando Deus mandar dar, é muito fácil, vai lá e dá. Quando eu ver o necessitado, eu não vou me empreender se eu tenho ou não tenho. Se Deus me deu, Ele vai dar mais. Pode ir. Então é sobre isso. A minha fé é operante e eficaz quando eu ando em amor. Quando eu ando fazendo aquilo que a Bíblia diz. E quando eu faço de todo o coração. De dentro para fora. Das intenções. Volto a repetir sobre isso. Aonde nenhum homem consegue chegar, aonde nenhum homem consegue ver, mas Deus vê. Mas Ele sabe. Ele sabe tudo ao nosso respeito. Tudo Ele sabe ao nosso respeito. Amém? E como eu me mantenho cheia de fé? Vamos voltar lá em Romanos. Aleluia.
Deus é bom, amados. Romanos 10, 17. Como é que eu me mantenho cheio de fé? Eu já toquei até sobre isso aqui, já dei umas pinceladas. Como é que eu me mantenho avivado, cheio de fé, falando que Deus manda falar, mas com o coração alinhado? Em Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Tem uma outra versão que diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então, a minha fé é mantida quando eu estou mergulhado. E quando eu ouço as Escrituras. O que aconteceu com muita gente depois da pandemia e na pandemia? Na pandemia, os cultos ficaram online, né? A gente ficou assistindo os cultos pelo YouTube e depois as igrejas puderam ser abertas. Porque muita gente ainda não voltou para a igreja? Porque se esfriaram. Porque se distanciaram. Amados, a gente começava às vezes a assistir o culto. Eu vou dizer até por mim mesmo, algumas vezes aconteceu até que o Espírito Santo me chamou a minha atenção. A gente estava ouvindo o culto, aí botava o celular na pia, estava lavando os pratos, estava em casa fazendo uma coisa, distrações, que foi nos tirando sutilmente do fogo que queimava aqui dentro. Coisas que às vezes a gente diz, não, é lícito fazer isso, não é errado, eu não estou dizendo que é errado. Mas você se manter nisso a vida toda, não vai deixar a gente queimando por dentro. O que faz eu e você queimar é isso, é um ao outro. É o contato que a gente precisa um do outro. E depois disso, o que foi que aconteceu? Eu, pelo menos, soube de muita gente que tinha se desviado. Lamentavelmente. Se dói no nosso coração, imagine no do Senhor. O desejo de Deus é que a gente se mantenha fortalecido, independente das circunstâncias ou de situações que aconteçam ao redor. O nosso país está vivendo a transição desse governo e muita gente se abalou. O que vai ser? Mas nenhum outro dita nada ao nosso respeito. A última palavra que dá sobre mim, sobre você, está aqui. Mas se eu não me mantenho fixada nela, se eu só fico em noticiário, se eu só fico dizendo o que a estatística está dizendo, se eu não sou fervoroso, eu vou me esfriar pelos relatórios que acontecem. Então, para a gente se manter, a gente precisa congregar. É necessário. E a Bíblia instrui a gente a congregar. Como é que a Bíblia instrui a gente a congregar? E eu fico no culto online, me alimentando a vida toda e o tempo todo. O culto online é uma bênção quando a gente falta algum culto. Domingo passado eu não pude estar aqui, mas eu pude ouvir, maravilhoso. Mas eu não posso fazer disso uma regra. Não, eu agora eu já encontrei com a irmã, nunca mais lhe vi. Não, é porque eu estou nos cultos online, eu estou assistindo de casa. Minha irmã, isso é uma tragédia. É assim que eu penso. Eu não consigo mensurar em outra palavra. Porque se eu não me mantenho dizendo o que a fé diz, dizendo o que ele diz a meu respeito, provavelmente vai cair em alguma área, em algum momento da vida. Mas se a gente se mantém fervoroso no Espírito, cheio do Espírito Santo, a nossa fé vai trazer o que não existe como se já fosse, porque nenhuma condição externa nem natural vai roubar da gente aquilo que a palavra de Deus diz.
Quem se levanta para roubar, matar e destruir é Satanás. E eu não posso dar ferramentas a ele a trabalhar a meu favor. Não, eu uso as ferramentas de Cristo para dizer a ele quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. E para colocar ele no lugar dele. Aleluia. Amados, é assim a vida do crente, ela é emocionante. Ela é emocionante, os desafios que vêm, as coisas que se levantam, é para nos tornar ainda mais fortes. E ainda, além de nos tornar mais fortes, quem está ao nosso redor, ou desfruta, ou não aguenta e vai sair. Porque ou fala como eu estou crendo, ou diz, ou não vai aguentar a pressão. O diabo, ele tem que fugir da gente e a gente tem que ter as armas certas. A nossa vida tem que estar alinhada e correta para que Satanás, a gente possa chegar na cara dele e dizer: você não tem nada em mim. Você não tem nada em mim. É por isso que eu amo estudar sobre caráter. Eu amo os pregadores que, quando eles estão ensinando, mexe com o caráter da gente. Ele coloca a gente em um prumo. É desconfortável, às vezes não tem muitas glórias a Deus, mas nos garante uma vida eterna. E nos dá força para no dia mau a gente se levantar e dizer: Satanás, para trás de mim. Minha gente, que honra, que privilégio nós recebemos do Senhor. É dizer ao mal que ele não tem parte nenhuma com a gente. Isso para mim é um motivo de grande alegria. É saber que a gente tem uma palavra viva, poderosa e eficaz. Que nunca errou, nem vai errar. Nunca a palavra de Deus errou e nunca ela vai errar. Nunca. Se tem algo melhor nessa vida do que isso. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. A gente precisa estar fervoroso no Espírito. Em Gálatas 5:6, diz para a gente como essa fé vai operar. Gálatas 5, versículo 6. Aleluia. Deus é bom. Como Ele é bom. Gálatas 5:6 vai dizer para a gente assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Mas a fé que atua pelo amor. É impossível eu andar em fé e não estar cheia de amor. A minha fé, eu estando cheia de amor, a minha fé vai operar para ser eficaz. Para ser eficaz nas minhas orações, como eu já falei. Para a gente ver, a gente orar e ver acontecer. E não é pelo tempo que vai acontecer, porque a própria palavra de Deus, ela vai trazer estabilidade para as nossas emoções, em saber esperar o tempo e o modo de acontecer. Em alguns casos, as coisas acontecem instantaneamente. Em outros, a gente leva anos. Mas a palavra de Deus, se a gente estiver fixo naquilo que Ele falou, se a gente estiver com os nossos olhos fitados nela, a gente nunca vai desanimar. Nunca a gente vai desanimar. Nunca a gente vai desanimar. Mas uma vida cheia do Espírito vai nos manter fortalecidos. Vai nos manter persistentes nas promessas. Naquilo que foi profetizado para a minha e para a sua vida, em coisas que vamos chegar, em lugares que vamos alcançar, porque eu creio que essa igreja vai para muitos lugares, né? É por isso que temos muitos pastores em treinamento. Então, essa igreja vai chegar em alguns lugares. Então, o que vai me manter, o que vai manter eu e você alinhados no propósito de Deus, tem uma receita muito boa
que eu sempre estou olhando para ela. Está em Efésios, deixa eu confirmar aqui, eu acho que é Efésios 5. Eu coloquei o versículo e tinha esquecido de anotar o capítulo. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo. Efésios 5:1. Ele tem a receita para uma vida bem-sucedida em todas as áreas. Em todas as áreas. Essa é a receita. Sede, pois. Todos acharam? Quero que vocês acompanhem. Para meditar essa semana, é um versículo para a gente se encher e deixar ele bem, o mais próximo possível do nosso olhar, do nosso ouvido e principalmente do nosso coração. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também nos amou e entregou-se a si mesmo por nós, como uma oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Meu Deus, essa é uma das passagens que eu mais amo na Bíblia. Ele diz, sede, pois, ele diz para mim, Tatiane, seja imitadora de mim, como minha filha amada. É assim que eu leio. Você pode fazer isso também. Seja imitador de Deus, como um filho amado. Seja um imitador. E às vezes eu me pergunto, Pai, como eu imito ao Senhor, se o Senhor é um Deus tão perfeito e eu tenho tantas falhas? E Ele vai aperfeiçoando o nosso caráter. Não tem condenação pelo que a gente errou ou vai errar, eu não sei. Não há condenação. Se eu olho para Ele e o desejo do meu coração, a intenção do meu coração é imitá-lo, eu vou me arrepender o mais rápido possível. E eu vou voltar para o trilho. E eu vou seguir o curso que Ele preparou para mim e para a sua vida. Deus, Ele não tem acepção de filhos. Ele não tem filhos prediletos. Mas se a gente se chega a Ele, Ele se chega a nós. Então, qual é o segredo? Que às vezes a gente vê alguns correndo numa velocidade e outros mais atrás. É o quanto temos se achegado, é o quanto temos buscado. Quanto mais eu busco, mais dele eu vou ouvir e vou viver. Amém? Aleluia. Já estamos encerrando já. Deus, Ele é um Deus perfeito em tudo que faz. E Ele nunca errou, nem vai errar em ter nos formado, em ter nos trazido para a terra. Tem gente que diz assim, eu nasci, mas a minha vida tudo dá errado. Devemos buscar em nós aonde está o erro. Porque Deus não errou. Eu lembrei de uma história agora, de um rapaz que trabalhou comigo. E ele era homossexual. E ele, uma vez a gente conversando, né, eu dizendo para ele que Deus criou o homem, criou a mulher. Aí ele chegou e disse assim, mas Tati, desde criança que eu sou assim. Desde criança que eu tenho esse lado afeminado. Foi as palavras dele. Aí eu disse assim, olhe fulano, houve uma influência, eu creio, errada na sua vida. Ele era filho único de uma casa cheia de mulheres. Eu disse, houve alguma influência errada na sua vida que eu não sei, porque eu não conheci o contexto que você viveu. Agora tem uma coisa que eu posso lhe dar garantia absoluta, é que Deus não errou. Se Deus lhe fez homem, você é homem. Deus, Ele não se arrependeu depois que você nasceu e disse, ele agora vai ser uma menina. Eu estou sendo muito sincera, eu falei para ele. Deus, Ele não errou. Alguma coisa errada aconteceu no seu contexto, que eu não sei dizer, porque eu não estava lá na infância.
eu lhe conheço hoje, mas eu posso lhe assegurar, o propósito de Deus para a sua vida é que você seja um homem bem-sucedido em todas as áreas. Um homem segundo o coração dele, se você quiser. E ele começou a rir e não me falou mais sobre o assunto, ele não quis mais, porque era injustificável. A opção sexual que a gente atua é uma decisão nossa. Eu acredito assim, mas eu não quis entrar nessa polêmica. Eu simplesmente falei para ele aquilo que eu acreditava mediante ao contexto da palavra e do Deus que eu conhecia. Porque às vezes não adianta a gente discutir. A gente fala a verdade, fica todo mundo amigo e está tudo bem. Porque a palavra de Deus é assim. Não é para a gente empurrar de goela dentro. Não é para a gente ser aquele crente que as pessoas quando vê, se esconde. A gente tem que dizer a verdade, defender os nossos valores, mas eu não preciso ser uma pessoa que quando ele me vê, se esconda de mim. Lá vem aquela crente insuportável. É tão ruim ouvir um relato ruim de irmãos e até às vezes da nossa própria vida. É a pior coisa. A gente chegar num lugar e dizer, mas fulano, Deus me livre de ser assim, Deus me livre de ser crente como ela. Está fazendo o que na igreja? Ou como ele? O que é que a igreja de vocês ensina? Sendo que a igreja não tem culpa de nada. Os nossos procedimentos, o responsável somos eu e você. Deus, ele não tem nada a ver com as nossas escolhas e com aquilo que eu vivo. Não é que ele, não sei se a palavra certa é ele não tem nada a ver, mas com os meus procedimentos de testemunhar, bem ou ruim. Essa é a responsabilidade minha e sua. Ou eu digo o que o Evangelho fez na minha vida e eu ando segundo as Escrituras, ou é melhor nem dizer que é crente, se é que vai causar escândalo para o outro. Porque eu tenho tanto temor de alguém culpar Jesus do meu erro. Quantos já viram? Na minha própria família aconteceu um ato assim, de uma pessoa que não deu um testemunho bom, e eu conversando com meu irmão, e ele disse, minha filha, para ser crente igual a fulano, Deus me livre, aquela igreja deve ser uma coisa braba. Oi, que testemunho terrível. Mas isso acontece tanto. A gente ri, mas infelizmente acontece muito. E isso acontece não é por causa de Deus, não é por causa da palavra de Deus. É o testemunho que eu e você dá quando a gente sai da porta para fora. Às vezes a gente está crendo tanto, né? Dá tanto glória, crê tanto em prosperidade, crê tanto que Deus vai nos dar coisas, carro, casas, e a gente esquece de andar em amor. A gente esquece de olhar para o nosso irmão quando ele erra, sem acusá-lo. A gente esquece que a gente em algum momento da vida já errou também. Verdade. Então, quem eu sou quando ninguém me está vendo? Que testemunho eu dou? É de uma mulher cheia de fé e de Deus, como a gente ministrou? Ou de vergonha e de escândalo para o Evangelho? Porque eu não acredito em meio termo. Ou a gente é um, ou a gente é o outro. É por isso que Deus, ele trabalha tanto no nosso caráter. Ele diz, imite. Seja meus imitadores. E aí eu fico pensando, e o ministério de Jesus aqui na terra? Será que ele distratou alguém? E a Bíblia não relata. A Bíblia diz que ele virou as mesas, mas ali ele ficou revoltado. Porque o que estava acontecendo? Estavam fazendo comércio na casa de Deus. Então, para situações extremas, requer uma atitude extrema. E se a gente for olhar para Jesus, em certas ocasiões, a gente às vezes precisa ser mais enérgico, tomar uma posição assim, mais radical, mas nada que escandalize
o Evangelho de Cristo. Nada que venha colocar em alguém dúvida do nome de Jesus, do que Ele faz e como Ele opera. Eu e você somos responsáveis por isso. Como é que Ele se move em nosso meio? Através da minha e da sua vida. E a minha vida de mover de Deus não está desassociada da minha vida quando não estou com o microfone na mão. Pelo contrário, eu tenho que estar ainda mais andando e vivendo no que diz a palavra de Deus. Eu tenho que ser a Bíblia que as pessoas leiam sem estar com ela na mão. É tão forte e tão sério isso. E eu, vivendo desse jeito, as minhas orações, a minha fé, aquilo que eu estou decretando em fé, aquilo que eu não vejo, vai se manifestar por conta de uma vida de santidade, por conta de uma vida de caráter, por conta de uma vida de uma palavra só, por conta de uma vida que honro aquilo que eu falo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Já estamos encerrando, meu tempo está acabando. Vamos lá para Efésios 18. E o que me faz andar em uma vida fervorosa, cheia do Espírito, que me faz andar em gentileza, em amor, o que me faz me manter na posição sabendo que eu sou filha de Deus e que o amor de Deus está em mim, o que me faz se importar com a necessidade do outro, o que faz eu saber que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Tem outra receita aqui em Efésios 5 que vai me manter na posição de ter paz em meio às tribulações, que vai me fazer tomar decisões acertadas, o que vai me fazer eu viver uma vida cheia de amor, de santidade. Em meio a qualquer tribulação, eu vou manter a paz com todos. Não é assim que a Bíblia diz? Se depender de vós, mantenha a paz. Então, se um lugar está meio atribulado, eu não vou chegar lá e tocar uma faísca. Eu vou chegar, a planta do meu pé vai pisar e a paz vai reinar. Porque se eu não tiver resposta para aquele negócio ser resolvido, eu também não vou fazer confusão. Para tudo não tem um jeito. Mas para isso eu tenho que estar assim, ó, como diz em Efésios 18, 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no que há de dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Se encha do Espírito. Se encha, busque ao Senhor. Eu sei que a gente precisa trabalhar, a gente tem a correria do cotidiano, levar menino para a escola, fazer várias coisas. Mas nunca deixe de estar na presença. Mesmo em meio ao que você estiver fazendo, os olhos dele estão sempre sobre nós. Até quando dormimos, o que é que a Bíblia diz? Que aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Então não tem momento nenhum na vida que Deus não esteja com a gente. Na tribulação Deus não está, a presença do Espírito Santo não está. Vai depender de mim e de você, se o Espírito Santo vai poder operar ali ou não. Quanto mais eu me aproximo dele, mais convicta eu vou ficar daquilo que ele tem, daquilo que ele é, de quem ele é, de como ele faz na minha vida. Então o que vai me manter fervorosa no Espírito, cheia de fé, andar em amor e se encher do Espírito. E pegar essa palavra como o bem mais precioso que a gente tem nessa terra, para viver esses dias e para fazer aquilo que a gente tem que fazer e tomar posse dele, amados. E eu não sei se você já viu um cachorro pitbull quando ele pega um osso. Não tem quem tire. Não tem quem tire da boca dele.
Minha mãe teve um, e tinha dias que ele estava um pouco agitado. Quando ele estava agitado, ela não entrava nem no quintal. E um dia desse eu estava meditando sobre isso. A gente tem que pegar essa palavra e deixar ela tão viva e tão eficaz e tão poderosa, aqui a ponto dela sair até pelos nossos poros, se preciso for. E Satanás, ele não vai entrar nem onde a gente está. E onde a gente chegar, que ele tiver, ele vai ter que sair. Porque a gente vai estar tão grudada nela, tão arregada do que diz as Escrituras ao nosso respeito, que ninguém vai roubá-la de nós. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Irmãos, muito obrigado por vocês terem vindo, né? Essa foi a palavra que foi confiada através da minha vida, porque tudo vem dele para ele. Que a glória, que ele seja exaltado em todos os lugares e aonde a gente for. Eu agradeço a vocês e a oportunidade. Em nome de Jesus.